que é mais ou menos lá no meio da live, para poder fazer um contexto, para poder ter para os irmãos poderem entender mais ou menos o que realmente aconteceu e o que tem acontecido. Bom, hoje nós vamos mostrar muitas coisas para os nossos irmãos que estão começando agora, para as pessoas que não conhecem a verdade, e passando outras coisas para os nossos irmãos que já estão na verdade, que estão caminhando, e os nossos irmãos que estão com a gente desde o começo na caminhada aí também vão estar ajudando nos comentários, e assim vai, meus irmãos, porque aqui é como se fosse uma grande família, como imagina, vai todo mundo sentado assim, conversando, interagindo e falando sobre o nosso Pai e o nosso Messias. Esse é o principal objetivo dessa live, que é uma conversa descontraída com os nossos irmãos, assim a gente consiga estar passando a verdade que foi dada para a gente de graça, passando para os irmãos de graça, né? Então, a gatinha que vai ler Apocalipse 16:13. Apocalipse 16:13, tá bom. Eu printei aí, se não me engano, tá no print lá já. Vê lá pra mim, por favor. Apocalipse? Já tá Apocalipse aberto. 16:13, né? 16:13. Tá, peraí que eu vou achar lá. Peraí. Apocalipse 16:13. Vou ler então, tá? Lê aí. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Então, o que significa? Está mostrando que são esses espíritos de rãs, são, como que se fala? Demônios, anjos caídos, enganadores. E para as pessoas entenderem como funcionam as coisas, eu vou contar uma história breve aqui. E dessa história que eu vou contar, vocês vão conseguir entender muitas coisas desde o começo ali. Por quê? Primeiro que o diabo, ele se passou pelo nosso pai, enganou muitas pessoas. Qual foi a ideia do diabo? Ele falou assim, bom, se eu contar só mentira, as pessoas vão se salvar. Se eu contar só, porque eles não vão ter chance de se salvar, né? Então vão acabar. Por exemplo, se ele contasse só a mentira, ninguém nunca ia saber a verdade. E aí as pessoas iam se salvar porque não conheceram a verdade. Aí depois ele pensou, não, agora se eu contar só a verdade, aí eles vão se salvar, porque eles vão conhecer a verdade, vão se salvar. Eu quero que eles não conheçam a verdade. É isso que eu quero. Aí o que ele fez? Ele pegou a verdade e a mentira e misturou a verdade com a mentira para se parecer com a verdade, se parecer com nosso Pai e enganar. Porque ele fazendo assim, ele torna as pessoas mornas e torna as pessoas frias. Essa foi a ideia do diabo. Então ele pensou, bom, se eu me passar pelo nosso Pai, o Criador, e se eu montar uma história parecida com a dele, eu vou conseguir enganar todo mundo. É isso que eu preciso fazer. Esse é meu plano. Aí o que ele fez? Ele pegou e o nosso pai mandou aqui, tipo assim, foi feito um acordo. Primeiro nosso pai fez o plano de resgate. Estou dando um resumo mais ou menos. Que seria os nossos irmãos anjos lá do céu vir aqui para a terra para anunciar a verdade de graça para que a gente pudesse salvar. Isso aconteceu porque os anjos caídos, quando foram jogados aqui para a terra, ficaram meio bravos, né? Porque o que acontece, eles queriam saber por que tinham sido jogados aqui. Então eles prometeram que ninguém ia saber da verdade para que não ocupasse as moradas deles ali no céu. Por isso que o Messias falou, eu vou preparar morada. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vocês lembram disso? O Messias foi preparar essas moradas que eram a casa dos anjos caídos anteriormente, porque eles caíram aqui para a terra, e as pessoas que vão subir ao céu vão herdar essas moradas. Mas isso é um outro vídeo. Vamos para o objetivo.
Aí eles pegaram e falaram para o pessoal lá em cima, os anjos, né, os nossos irmãos. Ó, se vocês quiserem vir aqui na Terra anunciar a verdade, vocês podem. Mas só que nós vamos matar vocês. Nós vamos nos vingar de vocês. Porque vocês jogaram a gente de lá de cima. E ficavam reclamando. Ah, porque vocês jogaram a gente, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E reclamando. E reclamando. E chamando para briga. E ofendendo. E até hoje eles xingam, eles falam. Eles falam absurdos, né? Tanto dos anjos quanto do Messias, do nosso Pai. Até hoje. E aí os nossos irmãos não são covardes. Eles aceitaram. Não, nós vamos lá. Tá bom. Se é assim, então nós vamos lá. Vamos lá ensinar a verdade para os nossos irmãos. Então o que eles fizeram? Eles aceitaram. Eu falei, a gente vai aí. Aí o nosso pai mandou 24 profetas lá no Oriente para anunciar a verdade. E esses irmãos nasciam aqui na Terra como homens, comum. E aí eles iam crescendo naturalmente. Aí chegava uma hora da vida deles que eles começavam a lembrar das coisas lá do céu. Que chega uma hora que o nosso pai começa a mostrar para ele que ele não é desse mundo. Porque esses irmãos, os profetas, os apóstolos, o Messias, não eram desse mundo. O Messias falou que ele não era desse mundo. E aí ele começa a lembrar das coisas lá do céu, que foi feito um plano de resgate com o nosso pai, os 144 mil selados, as 2 testemunhas, todos que foram enviados aqui. E aí eles começam a lembrar e começaram a anunciar a verdade. Que este é o evangelho do reino, que veio da onde? O reino do céu. Não é esse evangelho que você conhece aí, porque eu estou doutrinando. Doutrina é coisa de demônio. Nosso pai não doutrina ninguém, ele fala para você, o bem é esse, o mal é esse. Você escolhe qual você quer. Acabou simples, não tem frescura, não tem conversa, não tem seminário, não tem droga nenhuma dessa. Tudo isso é mentira. E aí eles começavam a anunciar a verdade. Aí chegava um certo tempo na vida deles que eles cumpriam aquilo que eles tinham que fazer, que era anunciar a verdade. Aí um demônio que era criado para ficar perseguindo aquele nosso irmão da verdade o tempo inteiro, ia lá e matava eles. Eles anunciaram a verdade a preço de sangue. Quando eles vinham aqui para a terra, eles já sabiam que iam morrer. Eles vieram por amor, assim como o nosso Messias veio por amor. O nosso Messias sabia que ia vir aqui, e o nosso pai ainda falou, se for lá eles vão te matar. O nosso Messias falou, eu sei disso, e ele veio, e o nosso pai viu quanto amor nosso pai tem, quanto amor nosso Messias tem, entendeu? E ele veio aqui, mesmo sabendo de tudo o que ia acontecer com ele. Ele morreu para nos salvar. Não, ele morreu para trazer a verdade para você. Agora depende de você querer se salvar. Como é que você faz isso? Quando você aceita a verdade do nosso Pai. Os 10 mandamentos. Que é simples, é muito simples. A verdade é tão simples que quando você fala, a pessoa não acredito. Não, você tá de brincadeira. Não, mas é simples, entendeu? É bom demais para ser verdade, tão simples, né? Mas as pessoas não conseguem entender. Não, mas você tem que pagar. Não, você não tem que pagar. Não, mas eu tenho que frequentar. Você não tem que frequentar. Eu tenho que fazer reunião. Você não tem que fazer reunião. Você tem que praticar o bem. O que é fazer o bem? É quando você ouve a verdade do nosso Pai, o evangelho do reino, que os nossos irmãos vieram trazer, morreram por isso, pagaram com sangue por isso, para trazer a verdade para você. É isso que você tem que entender. Mas eu acho, de achar, morreu que nem isso, por um burro, meu. Você não pode achar. A verdade é uma só. A verdade que eu acho é essa, ó. Agora eu achei que a verdade... Não existe achar. Existe uma verdade. Ou você segue a verdade, ou você segue a mentira. Se você seguir a mentira só, você é frio. Está condenado ao lago de fogo. Se você seguir a verdade, você é quente. Você vai para o reino do céu. Agora, se você misturar a verdade com a mentira, você se torna morno. E o nosso Pai vai te vomitar da boca. Essa é uma introdução aonde o dragão se passou pelo nosso Pai, enganou a muitos. Então, como o nosso Pai mandou 24 profetas no Oriente,
o demônio mandou 24 falsos profetas lá no Oriente para matar os 24 verdadeiros profetas e mudar a verdade em mentira. É isso, meus irmãos. O dragão, diabo, Satanás, se passou pelo nosso pai, enganou muita gente. É por isso que a pessoa lê lá, mas espera aí, engraçado, as religiões falam igual ao nosso pai. Claro, está se passando por ele. O diabo está se passando por ele. Agora, nós vamos aqui passar para nossa irmã, aqui a gatinha, eu chamo de gatinha, né? Mas a irmã Jane aqui, e ela vai falar para vocês quem é o diabo. Quem é o diabo? Certo? Aí depois nós vamos passar para a nossa sogrinha aqui, que também está aqui, que é a irmã Márcia, e depois vai voltar para mim e eu vou continuar falando sobre essa história, porque hoje nós vamos entrar na cabeça dos anjos caídos e ver o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo. Sempre o que eles fizeram foram a mesma coisa, só que nesse tempo agora que a gente está, aquilo que eles fizeram ali no passado, não muito não muito distante, ali por volta de 1900 a 1945, eles estão fazendo de novo. E nós vamos estar falando mais ou menos sobre esse assunto, maquiado, para que os irmãos entendam que está chegando a hora está perto. E depende de mim, depende de você, depende de todos nós estar anunciando a verdade, porque o nosso Pai deu isso para nós. Por exemplo, assim, aí você fala assim, meu irmão, a gente podia se salvar naturalmente, quem é da verdade é da verdade. Beleza, concordo. Mas se fosse assim, não precisava vir os anjos aqui. O Messias não precisava vir aqui. Ninguém precisava vir. O nosso Pai deu a nós a anunciar a verdade. Você recebeu de graça, você tem que dar de graça. Por quê? Nosso Pai podia falar assim, ó, seguinte, ó, ele ia lá, deixava tudo lá, o pessoal ia, via, quem quer, quem não quer, não quer, não. Mas todos têm que participar. Assim como os nossos irmãos desceram lá do céu aqui, nasceram como homem, morreram ali, ó, como que se fala, pagaram com sangue para anunciar a verdade para nós, nós também temos que fazer isso pelos nossos irmãos. Assim como a parábola lá da semente, dos talentos, do jeito que vocês quiserem pensar, que você tem que o quê? Anunciar a verdade. Se você tem um talento, granjeia 2. E assim vai, meus irmãos. Porque quando você recebeu a chave da sua morada, você recebeu várias chaves. E você tem que passar para o seu irmão. Isso é o amor ao próximo. E é isso que os nossos irmãos fizeram. É isso que o Messias fez. E é isso que nós temos que fazer. Agora eu vou passar para a nossa irmã aqui. E ela vai falar para vocês quem é o diabo. Então, hoje até nós estávamos conversando com as crianças, né? E estava explicando mais ou menos sobre isso, né? Sobre quem é o diabo, quem é a besta, né? Sobre as escolhas que a gente tem sobre o livre-arbítrio. Eu estava falando, né, com os meus filhos sobre isso. E falei, quem que é o diabo, né? Daí eles estavam pensando, porque assim, várias vezes a gente sempre fala para não esquecer, porque criança aprende por repetição, né? Você tem que estar repetindo, sempre estar comentando para eles não esquecer, porque tem tanta coisa nesse mundo que distrai eles, né? Tecnologia, escola, amizades e esporte, isso e aquilo, um monte de coisa, né, mãe? Uhum. Então, muitas coisas distraem os nossos jovens, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, a gente sempre tem que estar tocando no assunto, né, da verdade, porque o que os caídos querem mesmo é distrair eles, para eles não estarem por dentro da verdade, né? Estarem sempre pensando em outras coisas e não focar na verdade. A gente, que já é adulto, né, a gente já consegue focalizar, né, se concentrar mais. Nossas crianças, não. Então, a gente sempre tem que estar tocando no assunto. E hoje nós estávamos conversando sobre isso. E eu comecei a perguntar, quem que é o diabo, né? Quem que é a besta? Aí, eles ficaram pensando e lembraram, né? O diabo, quem que é, né? O diabo é um anjo caído, chamado Israel, né? Que tomou o corpo de Moisés e é conhecido como Deus, né? É o Deus de Israel. Quem que é a besta? A besta é um anjo caído, né, chamado Azazel,
que tomou o corpo de Enoque e hoje é conhecido como Jesus Cristo, né? E a gente vai sempre tocando no assunto, né? E a gente também estava falando sobre a questão de escolhas, eu estava falando para eles, né? Que eu, quando eu estava na religião, né, no sistema religioso, nos templos de pedra, eu estava levando meus filhos, né, pro templo, né? Eu estava condenando eles e até o Elidio estava comentando que eles estavam falando sobre a questão de morte, disso, daquilo, condenação. A minha filha, né, falou que quer fazer as coisas certas porque ela não quer ser condenada ao lago de fogo. Ela falou assim. Aí o Elidio falou que eu, na época que eu estava na religião, eu estava condenando meus filhos e eu ia pagar um preço muito maior por estar levando eles à religião, né, aos templos de pedra, né? Eu ia pagar dobrado, no caso, né? Eles iam pagar, mas eu ia pagar mais ainda por ter levado eles. E aí, eu tava falando pra eles que eu, depois que eu descobri a verdade, né, que eu entendo a verdade, a primeira coisa que eu fiz foi tirar eles do sistema religioso, tirar eles do templo de pedra, né? E eu tava falando pra eles, a minha parte eu fiz, falei assim com meus filhos, né? Eu fiz a minha parte, né? E eu tô passando a verdade pra vocês. Só que a escolha é de vocês, né? Porque o nosso pai deu livre-arbítrio. Então, vocês têm um dia de escolher seguir a verdade, como eu tô falando, como a gente tá passando, né? Ou, né, seguir o caminho errado aí, né? A gente fala, tem duas verdades. Tem duas verdades, não, tem dois caminhos. O caminho da verdade e o caminho da mentira. Aí eu tava falando pra eles que a salvação deles não depende de mim, né? Não depende de mim, não depende do líder, não depende da avó, depende deles, única e exclusivamente deles. É por isso que a gente sempre tá falando da verdade, sempre passando por eles, esclarecendo as dúvidas e tudo mais, né? E falando o que os caídos podem fazer, porque os caídos estão de olho nos que são da verdade, né? Aqueles que estão lá dentro das religiões, dentro dos templos de pedra, né? Dentro da política, é deles, é dos caídos. Eles não estão preocupados com esse pessoal lá, eles estão preocupados o quê? Com a gente. Eles estão atrás da gente, quem sabe da verdade, né? E aí eu falei para meus filhos, eles agora, eles estão numa época que eles vão ficar em cima, cada vez mais em cima da gente, né? Vão ficar falando coisas, né? Vão ficar dando ideias erradas, né? É igual aquele desenho que vocês, com certeza, dos anos 80, anos 90, devem ter assistido, que nasceu nessa época aí, que tem aqueles desenhos lá, que um lado aparece o diabinho, o outro lado aparece o anjinho, aí o diabinho fica falando coisa errada e o anjinho tenta tirar as coisas erradas da cabeça. Aí eu falei para eles que é mais ou menos assim, que a gente tem que falar um pouquinho na linguagem deles, né, para eles entenderem. Que o diabinho ali, os anjos caídos vão estar soprando coisas erradas no teu ouvido, vão estar dando ideia, vão fazer vocês pensar coisas erradas. Às vezes, se eu tiver que dar uma bronca, eles vão falar, ó, tua mãe como é que tá, e não sei o que, tu vai deixar, tu vai agir assim, ó. Principalmente o meu filho, que agora tá entrando na adolescência, né? Aí quem tem que ter mais cuidado ainda. Aí a gente sempre conversa, eu falei, e eles vão ficar soprando coisa errada na tua cabeça, vão fazer você ficar nervoso, vão fazer você ter momentos de fúria, explosão, você tem que aprender a controlar. E aí a gente falou, qual é o caminho que você quer seguir? O caminho do bem ou do mal? Do bem, a gente falou, você vai ter, além de ter coisas boas e fazer coisas boas para si e para o próximo, você vai estar no caminho certo, né? E vai poder entrar no reino, né? Agora, do mal, o que os anjos vão fazer? Vão ficar soprando coisas do teu ouvido e vão querer oferecer coisas dessa terra, né? Coisas que... Enche os olhos deles. Isso, enche os seus olhos, né? Deles. Por exemplo, um Xbox de última geração, eu falei assim, né? Celular, tudo, e coisa, porque eles são ligados nesses negócios de jogo agora, né? Então, eles vão te oferecer melhor. Ou até o Elidio deu outros exemplos, o jovem aprendiz aí, ó, que o meu filho daqui a pouco tá entrando nessa área, né? Vamos lá, eu vou te oferecer um serviço assim, tu vai ganhar 3 mil reais. Pensa, um jovem, né, ganhando 3 mil reais, o que ele vai fazer com toda essa bolada de dinheiro, né? Vai seduzir. Falei que os anjos caídos vão seduzir, agora estão nessa época que eles vão fazer coisas para encher os seus olhos, para te prender, para fazer você querer as coisas dessa terra, né? Tá bom, vamos voltar só um pouquinho aqui. Vou passar só um minutinho, só para falar uma coisa para vocês aqui, meus irmãos. A gente tem que ver o seguinte, para que ela vai continuar, que tá muito bom isso aqui. Mas é que eu lembrei de falar uma coisa aqui importante. Quando você
por exemplo, pedra de tropeço não é só pastor, nem padre, nem rabino, nem pai de santo. Os líderes religiosos, pastores, não é só eles. Pedra de tropeço é aquela que faz as pessoas tropeçarem, misturando a verdade com a mentira. E quando a pessoa também fala coisa que ela não sabe, sobre o reino do céu, sobre as coisas que são do céu, sobre a verdade do nosso Pai e tudo tal, ela infelizmente vai ter que pagar por isso. Esse é o problema. E então por isso que a gente fala que a verdade é uma coisa séria. Ela é simples, mas ela é séria. Entendeu? Porque tudo que a pessoa fala contra a verdade está sendo anotado lá. E você vai ter que dar conta disso. Se a pessoa fez 100 anos de mal, se ela morrer e for pro lago de fogo, ela vai pagar 200 anos ali. Aí depois morreu, o lago de fogo consome ela e ela deixa de existir. Os anos são eternos. Então vão ficar lá eternamente por tudo que eles fizeram. É prisão perpétua, vamos pôr para eles, né? Eles nunca morrem, vão ficar lá para sempre. Agora o ser humano vai pagar em dobro. Só que o problema é que tudo que você fala e você faz contra a verdade, você também vai ter que dar conta. Eu ouvi uma vez o irmão Robert falando que os pastores pelo menos, vão ficar muito tempo lá. Essa parte aí cabe ao nosso pai, ele sabe a sentença. Mas, meus irmãos, é simples a verdade. E ela está na tua mão. Depende de você. É isso que a gente passa. E a pessoa, se ela receber a marca da besta na mão ou na testa, que nós vamos falar sobre isso hoje também, que era o que ela estava dando introdução aí, muito bom, mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho aí, mais sobre isso. Era melhor não terem nascido. É isso que o nosso irmão passou pra gente. E depois que você colocar na mão, não adianta você nem cortar a mão fora, que não vai adiantar nada. Marca o seu espírito, já era. E ai das mães. Ai das grávidas. Não, ai das mães Ai que das mães deixarem ou permitirem colocar o chip na mão do E seu tem filho. mãe que vai permitir, né? Infelizmente. Então, isso é uma coisa séria. E nós estamos nesse tempo. Nós estamos no princípio das dores, mesmo. Mateus 24 ali, ó. Eu falei, lê Mateus 24. Tudo que está escrito lá está acontecendo já. Quem falou foi o Messias, o nosso rei, que veio aqui, morreu aqui, derramou o sangue dele para que a gente conhecesse a verdade e pudesse salvar. Veio praticar a obra do bem, meus irmãos. Agora a nossa irmã vai continuar falando, aí vai voltar para mim, depois vai para a sogrinha. Nós vamos estar fazendo assim para falar sobre vários assuntos. E no final, o mais importante, do meio para o final, o mais importante que a gente quer que vocês saibam hoje. Deixa a mãe falar agora um pouquinho. A mãe senta ali do lado. Tá. Pois é, irmãos, como minha filha falou, as crianças a gente tem que estar sempre conversando com elas para elas não esquecerem, né? E criança tem muito medo, medo do desconhecido. E quando nós estávamos conversando com as crianças, o Enídio pegou e falou que a gente, quem é da verdade, não tem que ter medo, tem que confiar no Pai, né? Confiar mesmo. Aí o meu netinho tá falando que ele tem medo, assim, de... se ele leva um tiro, de ficar sangrando até a morte, não sei o quê. Aí o Elídio pegou e falou, né? Que lógico que não vai acontecer, né? Mas que esses medos de morte e tudo, o Pai, ele conforta, né? Como os profetas, né, que mataram, ele dava aquele conforto, pra gente não sentir medo na hora H, né? Que eu queria só complementar isso aí, né? E quanto às armações dos anjos caídos, né? Nós temos que ficar muito atento, principalmente por proposta assim de encher o olho, porque eles vão chegar firme nessa área. Eles vão seduzir,
Principalmente aquele irmão que está tão no fundo do poço que ele às vezes não tem o que comer, ou a casa empenhorada, ou o carro empenhorado, que já não sabe mais o que fazer. É ali que eles chegam. E eles vão dar aquela proposta milagrosa, entende? E o irmão ou a irmã que está passando por esse momento difícil, às vezes acaba cedendo, né, à fraqueza da carne, né, no caso, né, Sim. a fraqueza, e se rendendo às... Dá o lápis aí pra mim. Não é manipulação, que eu posso dizer, essas ofertas, né? A sedução. A sedução, isso. Agora nós vamos ter que ter muito cuidado, irmãos, porque vai surgir. Vai surgir. Eu andei dando uma olhada, tá surgindo até umas coisinhas assim que o governo tá facilitando de um lado, complica do outro, mas facilita do outro, entende? Isso aí é a jogada. Toma cuidado, irmãos. Vamos tomar muito cuidado nesses, agora que nós estamos pro final, que eles vão vir com tudo. E principalmente para seduzir, para tirar nós das mãos do nosso Pai. Nós perdemos a nossa chave. Vamos tomar cuidado com isso aí. Agora o meu genro, né, continua. Sim. Tá bom? Ó, vou dar uma explicação mais aqui sobre por que hoje é do jeito que é. Muita gente me pergunta, mas por que é isso, por que aquilo? E não está escrito na escritura lá que o nosso Pai fez tudo. Pra gente, a gente não precisa fazer nada? Realmente, fez tudo. Mas por que a gente tem que trabalhar? Porque se a gente plantasse, se a gente morasse, vamos supor, se pegasse e fosse morar em um lugar natural, assim, tranquilo, aí você planta, você pesca seu peixezinho, você faz sua fogueirinha lá, você faz seus negocinhos lá, de boa, você mesmo, tranquilo, você não precisa fazer nada, porque nosso Pai já fez tudo, já fez a chuva, fez o ar, fez a água, fez tudo, certo? Mas as pessoas não querem. Com o tempo, os anjos caídos foram colocando as coisas, as pessoas foram aceitando, e hoje mora todo mundo na cidade grande aí, geralmente, né? Então o que acontece? Aí você tem que pagar o serviço de quem planta, de quem o serviço das pessoas, de tudo que você for ter aqui no mundo moderno. Então, por isso que a gente trabalha. Mas no começo, como que era? Você ia lá, nosso Pai deixou tudo certo. A gente foi feito para explorar todo esse mundo. Quando a gente nasceu aqui, né? No caso, nascemos aqui. Se fosse desde o começo como era, a gente ia explorar toda a terra, ia comer um fruto, ia jogar no chão, ia nascer outro, acabou. Simples. Só que o mundo é dos caídos. E eles não deixaram que isso acontecesse. Mas o nosso Pai realmente fez tudo. Aí o nosso Pai deu o mundo para os caídos durante 7.000 anos. E aí, quando você nasce aqui nessa terra maldita aqui, que é dos caídos, o que acontece? Você é do diabo. Você nasceu no mundo do diabo. Você pertence ao diabo. Aí, quando você conhece a verdade, aí o que acontece? Aí você morre para esse mundo, para tudo aqui. Morre, acaba com tudo. Zero o seu entendimento, nasce de novo do zero como uma criança e começa a aprender a verdade do nosso Pai. Aí você é do nosso Pai. Agora, quando a pessoa pratica a lei do amor, mesmo sem ter conhecido o nosso Pai, ele faz esse processo naturalmente, que são os ateus, e se salvam. Porque não estão seguindo o diabo, o demônio. Não estão fazendo mal. Então assim eles acabam se salvando. Então, é por isso que eu digo para vocês, meus irmãos, a salvação é muito simples. Qualquer um pode ir até a salvação. Que nem na questão lá de Apocalipse 21:8 e Apocalipse 22:15, que diz ali, vamos pôr, mais uma vez para frisar, os assassinos não herdarão o reino do céu. Só que quando a pessoa vem para a verdade, ela não é mais assassino. Então, acabou. Ela é uma nova pessoa. Era ladrão? Não é mais ladrão. Era do diabo antes. Era assassino? Não é mais assassino. É tal coisa? Não é mais tal coisa.
Então, quando você morre e nasce de novo, você tem que entender que o nosso Pai zerou. E qualquer um pode fazer isso. Desde que a pessoa queira, mas a pessoa não quer. Nosso Pai não vai obrigar. Nosso Pai não vai obrigar ninguém. No céu não vai entrar ninguém à força. No céu não foi feito para bode. Não foi feito para os porcos indomáveis. Quando o Messias falava sobre isso, são aqueles que conhecem a verdade, desprezam ela, querem a mentira e enganar as pessoas. Não estamos dizendo que pessoas que não aceitam a verdade são porcos indomáveis, não é isso. Nós estamos dizendo que as pessoas que lutam contra a verdade, elas se tornam isso. Por quê? Porque elas não querem a verdade, elas querem realmente que as pessoas continuem na mentira. Que aí faz exemplo a esses líderes religiosos, esses que vendem a palavra, né? Ensinam errado por dinheiro e condenam as pessoas no lago de fogo. É isso que a gente diz. Então, por isso que eu falo, meus irmãos, a salvação é muito simples. Agora depende de cada um. Eu vou passar agora para nossa irmã novamente. Agora ela vai falar um pouquinho aí sobre a nova tecnologia aí, né? Sobre a marca da besta. E depois eu vou entrar um pouco ali na parte do dragão, mais um pouquinho. Entrar mais um pouquinho na parte da besta e do falso profeta. E depois vou mostrar para vocês o que eles estão planejando. O que eles querem fazer. E aí eu vou mostrar para vocês o que os anjos caídos estão pensando no dia de hoje. Beleza, meus irmãos? Vou estar passando para nossa irmã agora aqui. Então, irmãos, como eu estava falando, né, a gente tem que tomar cuidado agora, né, neste momento que vivemos hoje, agora, que os caídos vão nos tentar bastante, né? Até o nosso irmão Robert falou que a gente vai ser testado pelos caídos, né? Eles vão oferecer coisas maravilhosas pra gente. E aí, eu até dei um exemplo, vou falar de novo. Por exemplo, vou falar de mim. Sou professor, né? Aí, só que eu não sou concursado. Aí vai o cidadão lá, mas você é uma excelente professora, devido ao seu excelente trabalho aí, ó, você não é concursada? Não, mas a gente dá um jeitinho aqui, ó, eu vou fazer um contratinho assim, aí tu vai ganhar um salário de, vamos supor, de... 8 mil reais. 8 mil reais, 10 mil reais, né? Porque o sonho do professor é ganhar um salário, né? Que condiz com o que ele passa, né? Uns 10, 15 mil, né? Mas você vai ganhar lá uns 10 mil reais, né? Aí você vai poder ter um notebook de última geração, né? As ferramentas que o professor precisa para trabalhar, né? Datashow, e tal, tudo, celular. Só que, aí assim... Uma casa muito boa para pagar bem pouco na casa. Já vou chegar lá. Uhum. Aí tá. Aí você aceita lá, assina os trâmites, coisa, tudo, né? Passa uns 3 meses. Ou 6 meses. Vamos dizer uns 3 meses. Ó, o negócio é o seguinte, né? Você continuar ganhando esse salário aí, ó, de 10, 15 mil, para continuar usando esse notebook de última geração, né? Você vai precisar pôr o chip, né? Porque agora a gente tá fazendo tudo através do chip. É coisa... E assim, é coisa indolor, vai ser rápido, bota ali na mão rapidinho, tu nem vai sentir. E tudo da sua vida vai estar ali, tudo, né? Aí se você quiser continuar ganhando esse salário, né? Quiser continuar tendo a sua casa, pagando uma parcela de 300 reais, tendo seu carro lá luxuoso lá, que tu paga o quê? 300 reais por mês, né? Para tudo isso você vai precisar do chip, porque para agora pagar também a parcela da sua casa, do seu carro, é tudo pelo chip, né? Então, eles vão começar a botar essas coisas, eles vão primeiro ganhar vocês, né? Através do que vocês gostariam de ter, né? Que enche os olhos, igual as enfermeiras também. Quantos anos eles lutam para ter ótimos salários? Por que vocês acham que tem essas greves, essas brigas, essas coisas tudo aí, ó? Agora tudo faz sentido, né? Quando a gente entra na verdade a gente percebe. Por quê? Lá na frente eles vão apresentar a solução,
lá na frente, entendeu? Para pegar esse pessoal aí. É tudo uma maneira de ganhar. E agora com a tecnologia evoluindo cada vez mais, coisa que a gente só via nos filmes, que a gente achava que era só ficção, tá virando realidade, né? Coisa que a gente viu lá no filme Matrix, né? Quem já não assistiu? Tudo faz sentido agora, né? A gente achava que era historinha, conto de fada e tá aí acontecendo. Agora temos até o reconhecimento facial, né? E até a gente estava comentando hoje com as minhas crianças que a gente é monitorado o tempo todo. O celular que tá à mão o tempo todo, tá batendo foto sua, tá ouvindo as suas conversas. Vocês já eu tenho certeza que os irmãos vão concordar comigo que já não se pegaram falando, eu preciso comprar uma máquina de lavar da Consul. Né? Aí você fala perto do celular, daí de repente começa, tu navegando nas redes sociais, começa a aparecer propaganda de máquina de lavar. Por quê? Porque né, tem uma inteligência dentro do teu celular ali que capta o que você quer, né? E ele vai puxando o que é do seu interesse ali. É tudo programado. Até ainda pouco eu estava ali fazendo um café, eu vi uma propaganda na TV lá de inteligência artificial, IA, de um banco. Que através da inteligência artificial tudo vai estar registrado, que você vai ter controle a todos os dados do seu banco, extrato, tudo no momento que você deseja ali, ó. Tudo para puxar você para a tecnologia e você, de certa forma, ir aceitando, né, aos poucos, que isso é uma facilidade, que isso vai ajudar na sua vida, que isso vai contribuir para a sua vida financeira, para a sua vida pessoal, para a sua saúde. É tudo, eles falam que é para o seu bem, mas na verdade nunca é para o nosso bem, né? Nunca foi. Toda essa tecnologia aí, como eu falei no começo lá, nunca foi para nós, né? Sempre foi para a gente ser monitorado. Esses reality show de Big Brother aí, que a gente pensa que está assistindo as pessoas lá, mas na verdade a gente está sendo assistido o tempo todo, né? Quem está vivendo o Big Brother, na verdade, é a gente, né? Não é o pessoal que está lá, como posso dizer? Preso em Paris, mas como é que fala? Tem outra palavra, esqueci o nome. O pessoal que está lá assistindo lá, porque eles estão cientes de tudo que está acontecendo ali. E a gente que está aqui lá de fora, não, né? A não ser nós que sabemos, né, que nada é por acaso, como eu falei, né? E eu vou passar para ti de novo, né? Depois eu vou passar para a sogrinha, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, meus irmãos. É lógico que os anjos caídos fizeram todo esse sistema para saber, para controlar a gente. Claro, né? Aí o pessoal fala, é porque a tecnologia no Brasil está atrasada. Não, nunca esteve atrasada. Porque se você for ver, a central de internet no mundo está lá. Uma está lá no Vaticano e outra está aqui no Templo Grande que eles têm. Porque vocês sabem que o país mais católico do mundo é o Brasil. Nem a Itália tem tanto católico como aqui. Nem na Europa tem. Isso já foi criado de propósito. E o segundo maior templo que existe católico é a Aparecida. Então a gente sabe que aí eles estão de olho em outro templo também, que todo mundo já sabe, não preciso falar, né? E lá tem um controle, lá no Vaticano, e outro controle aqui que foi feito tudo certinho, meus irmãos. E eles fizeram tipo assim, que não sei se vocês repararam que primeiro lança na Europa e vem para o mundo, depois vem para o Brasil. Para que as pessoas pensem lá que o seguinte vai começar não sei o que, a guerra, tudo tal, e vai ter repentina destruição. O pessoal acha que vai vir de lá para cá, não, vai ser tudo ao mesmo tempo, amigo. Não tem isso. Aqui está exatamente do jeito que tinha que ser mesmo. Porque existem, se a gente for pensar sobre geografia, essas coisas e tal, no mundo, 70% é água. Segundo o que dizem. A pesquisa mais ou menos para a gente ter uma noção. Vai. 3% é água doce. E 1,5% está aqui no Brasil. Então, aqui tem água. O lugar mais propício para se plantar. Que aqui, né? Muito bom. Tem tudo que precisa. Minério de tudo que é tipo. Então, quer dizer, isso aqui foi preparado assim já para o final. Se você for reparar.
Porque aqui é da Rainha do Sul. Aqui é o reino dela. Então é isso que a gente tem que entender. Entendeu? E se você for ver, foi aberto, todos os imigrantes que quiserem do mundo todo pode vir para cá. Não precisa de ter visto, passar por... Não precisa nada disso não, amigo. A pessoa vem para cá, já aceita no Brasil e acabou. Aqui é um país aberto, pode entrar quem quiser. E aí, que nem o nosso irmão Robert fala sobre São Malaquias lá, profeta da Igreja Católica lá, que diz que parece que no final tudo ia acontecer aqui, ia chegar aqui, todo mundo, tudo ia vir para cá. Também estava dizendo ali, Chico Xavier falou sobre isso, e outros falaram, e vários outros aí. Então o que acontece, meus irmãos? Tudo está propício isso acontecer. E aí, se você for ver, quem é a Rainha do Sul? Quem diz que está sentada como rainha, pranto não é de ter e não é viúva? Quem que falou isso? Então você pode ver que aqui foi preparado desde o começo. Esse já é um plano antigo, que já foi preparado, os confins da terra, porque os últimos serão os primeiros, para que vocês entendam o que eu estou falando. Então, meus irmãos, não tem nada atrasado aqui não. Ninguém está fora. Ah, o Brasil... Agora, vocês acham que mudou do 4G para o 5G? Por quê? Por quê? Porque o 5G é a curta distância. Será que... Aí a gente já começa a pensar, né? O 4G era a longa distância. O Robert falou que um tempo atrás aí que a besta queria umas respostas. Ela teve as respostas dela. E ela já aproveitou e começou a preparar tudo do jeito que ela tinha que preparar. E a tecnologia sempre existiu, meus irmãos. Quem não conhecia a tecnologia era a gente, mas sempre existiu. Os anjos caídos sempre desenvolveram. Na Segunda Guerra Mundial, a tecnologia que a gente tem aqui, lá, o exército de Hitler já usava, meus irmãos. Mas não pode falar muito sobre essas coisas, não pode falar, dar uma pincelada em algumas coisas, não pode falar. Mas para vocês entenderem, não tem nada fora do tempo, não está nada atrasado, tudo está exatamente do jeito que tinha que estar. Não tenha dúvida disso. A gente não está lidando com um anjo burro, não. Azazel é muito esperto, mas é um anjo caído muito inteligente. Ele pessoalmente, ele mesmo desenvolveu a tecnologia aí do Mondex, essa inteligência artificial que vem falada há anos e anos, que vem sendo anunciada pelos filmes e tudo mais, está aí. Ele preparou. Então, ele não é burro não, meu irmão. Vai achar, a besta é burro. Não, não é burro não, amigo. Então, por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado, ficar firme, segurar a chave com as duas mãos, vamos segurar com as duas mãos, para que a gente não venha perder a chave. Pode falar, Marzinho. Não, eu queria falar até um exemplo para os irmãos, igual o reconhecimento facial já está disponível, né, bem dizendo, eu posso dizer que em todo o território brasileiro é assim. Sim. Por exemplo, quando a gente mesmo vai fazer uma solicitação, né, por aplicativo aí, por exemplo, para renovar uma CNH, agora a gente tem aquele tal do Gov, né? Acesso ao Gov. Tudo agora por lá. E tudo eles pedem para você colocar a câmera na sua frente para fazer o reconhecimento facial junto com o documento. Tá bem assim agora. E todos os aplicativos, principalmente de banco, né? Principalmente de banco, Sim. pede, né, para você fazer uma selfie, mas na verdade aquele não deixa de ser um reconhecimento facial. É isso que eu queria falar. Pode contar. E só para complementar, tem uma grande empresa aí que começou a trocar os cabos, né? Não vou falar o nome, que não precisa. Um cabo para fibra ótica. E começou a mudar bem rápido isso. Os cabos que eu tô querendo dizer, porque a tecnologia já existe há muito tempo. 4G, 5G, essas coisas e tal. Para quê? Para poder chegar na mudança que precisam de curta distância.
E você vê que tem empresa que perdeu até dinheiro com isso. Mas qual é o propósito? Será que a internet existe para o bem do povo? A tecnologia, será que é para o bem do povo? Nós estamos preocupados com vocês. Será que é para isso? Não, a tecnologia, não se engane, ela foi criada exclusivamente para a marca da besta. É isso que você tem que entender. E para você entender, a besta, o banco dela, tem 10 vezes mais dinheiro do que todos os países do mundo junto. A besta tem 90% de todo o ouro da terra e pedras preciosas. E o que ela está fazendo porque quando chegar na grande tribulação, lembre, ela vai dar poder para os 10 reis. Você acha que vai ser como? Não, vem comigo. Não, vai ser como? Através do quê? De dinheiro, de poder, meus irmãos. O anjo caído gosta de dinheiro, de fama, de poder. Ele gosta disso. E aí, os países menores que têm os anjos caídos menores, eles são atacados pelos anjos caídos maiores que têm os países maiores. E fica aquela guerrilha. E um querendo dinheiro do outro, um querendo poder do outro, um querendo fama do outro. Até que, seguinte, se fizer tal coisa, vai ter tal coisa. Aí vai lá, e o que acontece? Eles aceitam. Por exemplo, que nem os Estados Unidos, Ismael foi esperto. O que ele fez? Ele montou o reino dele com o dinheiro dos outros, lá do Oriente, e outros investimentos que tiveram. Aí depois o que ele fez? Ele pegou e com o dinheiro que deram para ele, com o armamento que ele levantou, com o país que ele levantou, foi lá, atacou os outros e arrasou com tudo lá no Oriente Médio. E se não fosse ali o império da besta intervir, no caso o Vaticano intervir, não tinha sobrado nada lá. E ele foi bem esperto. Por que ele fez isso? Para não ter dívida. Então já vou regaço com todo mundo, acaba a dívida. Entendeu? Então quer dizer, meus irmãos, você tem que entender que os anjos caídos quer poder. E quando chegar na grande tribulação, você já sabe, o dinheiro de moeda vai sumir. O pagamento vai ser através do chip. Vai ter o chip de identificação na testa ou na mão para comprar e vender, como vocês sabem. E provavelmente aqui no Brasil, como foi feito para falado para fazer o chip, vai ser o que? 666 e provavelmente o CPF. O número do CPF. Mais ou menos, é isso que pode acontecer aqui. Então não se engane. Tá muito perto, meus irmãos. Mãe quer falar? Depois Sim. eu falo. Vou passar para sogrinha aqui um pouquinho. Falando da tecnologia, não, sobre... irmãos, eu não sou muito ligada em ficar em negócio de tecnologia, eu fico mais no Face, né, passando a verdade. Mas eu andei assistindo os vídeos dos irmãos que publicaram no Face, eu fiquei pasma, sabe? É que eu sou tão, digamos, ingênua, né? Não é só porque tenho idade assim, eu sou esperta, não, eu sou ingênua. De saber que a gente é monitorado 24 horas. Eu fiquei pasma. Eu tomei. Aí eu vi um vídeo de uma irmã, de nós não, as pessoas andando com aquelas tardezinhas de falar. Pô, ele sabe até que roupa a gente tá usando. Eu fiquei assim, sabe? Falei pro meu genro, daí o meu genro disse que, mas sogrinha... eles tiram nossa foto pelo celular toda hora. Eu não sabia, entende? Agora, se eu, né, que tô no caminho da verdade, tô sendo orientada, eu já me espantei, imagine quem não tá, que não conhece a verdade, não sabe os planos dos caídos, como eles vão agir, que a gente tem uma ideia, nós temos uma ideia de como vai ser, né? Mas não temos assim a certeza. Medo, muitas vão ter, lógico. Quando o bicho for pegar mesmo, tem muita gente que vai ter, vai sentir medo. Mas nós somos carne, né? Nós somos humanos. Isso faz parte do ser humano. Só que nós temos um pai que protege,
Isso aí que nós temos que ficar firme. Segurar a nossa chave, né? Firme, não temer. Eu digo, eles não têm permissão de tocar na gente. Eles não têm. Nós temos a proteção do nosso pai. Mas eles vão testar, né? Eles vão tentar e vão testar nós de tudo quanto é forma para nós perder a nossa chave. Por aí, viu, meus irmãos? Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Ó, só para tirar uma dúvida, que a Sorinha falou uma coisa bem legal aqui. Não vai ser o nosso pai que vai testar a gente. Quem vai testar é os caídos. Entendeu? Eu tô vendo que o nosso irmão Robert está aqui também. Uma boa noite, meu irmão. Tamo junto. Fala os outros irmãos que estão aí também, que eu gosto de cumprimentar sempre os irmãos, né? O irmão Juarez, Nosso né? irmão Juarez. Do canal Em Busca da Verdade. Sim. O Silva, a irmã do Silva, o irmão Jimmy, o irmão Luiz, Olha, do Real sim. Evangelho. Aí tem outros canais aqui, que daí não tem o nome dos irmãos, mas tem o canal A Verdade Sim. Liberta, a irmã Seica Ferreira, Ixi, agora tô me perdendo aqui. O irmão do canal Levando a Verdade. Jimmy Borges. É o irmão. O irmão não, é a irmã Claudineia, se não me engano. Certo. Levando a Verdade. O irmão Washington, Francisco, o irmão Wellington. E é isso, pode ir falando. Então, meus irmãos, se a gente esquecer de falar algum nome, pode falar aí que nós fala também, porque é muito bom, meus irmãos. O que eu acho mais gostoso, assim, estar fazendo essa live junto com os irmãos. E eu penso, meus irmãos, por exemplo, lógico, né? Nós temos que fazer aquilo que foi passado pra gente. Repartir de graça o que foi dado de graça pra gente. Porque tem muita gente que fala, mas quem é da verdade é. Mas esse trabalho ficou para nós, meus irmãos, a gente anunciar a verdade para o nosso irmão de graça, assim como foi passado. Para que a gente possa demonstrar, assim, que estamos praticando o amor ao próximo. Porque o amor ao próximo tem que ser esse. Que você vai dar o pão para a pessoa e ela nunca mais vai ter fome. Que você vai dar água para essa pessoa e ela nunca mais vai ter sede. Que isso é o quê? A verdade, meus irmãos. Os 10 mandamentos. Ali, a lei do nosso Pai, né? Que todos aqueles que foram enviados aqui na terra anunciaram. E a gente também está anunciando. Então é isso que eu queria falar aí para os irmãos dessa parte aí. E voltando lá à inteligência artificial. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, que assim, ó, igual recentemente, né, sobre a questão do CPF, recentemente eu fui fazer lá o RG dos meus filhos, né? E agora mudou, não existe mais aquele registro geral, que é o que a gente tinha nos RG, agora não é mais, é o CPF virou agora o número único da pessoa. Sim. E aí, quando eu peguei o documento do meu filho, atrás tem aquele, como é que é? QR Code? Que eles escaneiam. Ali tá tudo, tá o número do cartão SUS, tá o número de não sei o que, aonde ele foi registrado, todos os dados. Tudo tá ali. Eles falaram que você pode pôr tudo aqui. E a gente, se a gente for fazer, né? A minha identidade é das antigas ainda, né? Do Elite, então nem se fala. Aí, se a gente for fazer, até a carteira de trabalho ali, número do PIS, PASEP, registro de carteira de trabalho, vai estar tudo ali. Ou seja, é o histórico, a vida da pessoa, tudo ali, só escaneia, pronto, já puxa. E logo aquilo ali vai estar onde, né? Sim, Pra e deixa eu só facilitar as falar uma coisas. coisa. Só mais uma coisa. E outra coisa da tecnologia, então o irmão Jorei estava falando aqui, depois eu vou falar que ele falou uma coisa bem interessante. Pode falar agora. Mas as câmeras também, que agora vocês podem ver que todas as câmeras que tem por aí são aquelas de 360 graus, né? Elas giram tudo ali, então elas captam tudo. Ela pega o fulano que tá lá, o ciclano que tá lá, tipo, elas puxam, elas aproximam e já capta ali tudo o perfil da pessoa, né? Isso é pra saber quem tem a marca na testa? Sim. Que nem a gente tinha falado anteriormente. E nós temos que ver que o sistema vai ser igual sem parar, né? Que eles vão estar lá assim, para você poder estar sendo monitorado, receber o chip, aquela coisa toda, né? Quem tem um chip vai que vai. Então é isso, meus irmãos. Está chegando a hora. E o que a gente está querendo dizer que é o princípio das dores.
Muitas coisas estão vindo aí. Agora eu vou falar sobre o assunto que eu tinha deixado aqui para o final, né? Que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial. Vou dar uma ideia para os irmãos. E aí vocês vão saber mais ou menos o que eu quero dizer. Só vou falar aqui, ó, que o irmão Juarez falou ali do canal Em Busca da Verdade, que hoje o DVR, o equipamento de sistema de gravação de imagem, tem esse sistema na casa das pessoas. Acho que o irmão trabalha com isso, né, irmão Juarez? Ó, fala mais um pouquinho e já volto, que aí eu vou falar sobre o final. Ele falou ali que onde é instalado na casa tem essa tecnologia que faz captura de imagem, reconhecimento facial. Sim. E deixa eu ver aqui, até o que mais que ele falou aqui, que envolve, né, tecnologia. Ó, até ele falou aqui que há 10 anos atrás ele fez uma pesquisa sobre tecnologia, onde estava fazendo desse tipo, pagar bilhetes de ônibus. Aí até a gente estava vendo os vídeos dos irmãos, né? Os irmãos estão fazendo os vídeos, né, sobre essa tecnologia, reconhecimento facial e tudo mais. E eu vi uma coisa ali bem interessante nas escolas, né? Que agora quando as crianças entram nas escolas, só colocam, aproxima o rosto, né, numa espécie de câmera ali, já faz o reconhecimento facial da criança, do aluno. E eu estava pensando, por que aconteceu esses atentados? Aqui aconteceu muito desses atentados em escolas, né? Eu acho que os irmãos acompanharam tudo nos noticiários, né, que aconteceu em algumas cidades de Santa Catarina. E aí eu fiquei pensando, esses atentados aí tem alguma coisa por trás. E agora o que eles vão fazer, né? Para a segurança dos nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes, vamos puxar a tecnologia, vamos puxar a câmera, né? Vamos começar a fazer reconhecimento facial. E mais para frente o quê? Vamos colocar o chip, né? Vai começar a convencer os pais de colocar o chip nos filhos para maior segurança do monitoramento. O celular já tem uma espécie de rastreio, né? Para as crianças, né? Tem esses aplicativos que rastreiam, né? Aí eles vão ficar puxando, né? Vão ficar falando na cabeça dos pais. Para não acontecer esse tipo de atentado, saber quem entra na escola. Para não ter também evasão escolar. Vamos monitorar nossos filhos, vamos colocar tecnologia neles. Eu penso que tudo tá ligado, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, os irmãos podem me corrigir. Mas é mais ou menos isso. Vou passar aqui para o irmão de novo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: lembre-se do que o nosso irmão Robert falou em alguns vídeos aí, que os caídos sempre repetem a mesma coisa. Só que a gente tem que lembrar que estamos lidando com um anjo caído muito inteligente. Não acho que os anjos caídos são burros, eles não são não, tá? E principalmente quem está preparando agora tudo para o final aí. Com a tecnologia que tem hoje, tudo. Ele está preparando, já faz tempo. Há muito tempo a gente está dizendo que o chip é que nem uma criança no ventre da mãe, sendo preparado, elaborado, 1 mês, 2 meses, 3 meses e assim vai, até o nascimento dele, que vai ser na grande tribulação. Sim, iremos ser testados pelos anjos caídos, com certeza. Eles vão oferecer tudo dessa terra, tudo que você imaginar que eles puderem, eles vão fazer. Só que tem que lembrar de uma coisa: não adianta você querer as coisas desse mundo, porque vai ser tudo queimado com fogo. Esse mundo é do demônio. Vocês têm que lembrar que aqui tudo é dele. A ordem natural de tudo foi mudado por causa deles. O mundo é deles, fazem o que eles quiserem. Aqui você não pode, por exemplo, se você for na casa de uma pessoa, for morar lá, você vai poder dar ordem lá? Não, porque não é sua casa. Aqui é a casa dos caídos. A gente não pode dar ordem na casa dos caídos. Eles fazem o que quiserem. O mundo é deles. Então eles vão oferecer tudo para você. E se você aceitar, porque eles querem quem é da verdade, né? Que não é, já é deles, não querem. Se aceitar, o que acontece? Não vai ser legal, porque você vai querer coisas desse mundo que vai ser destruído em tão pouco tempo, ainda pelo fogo. O que você vai ganhar com isso?
Imagina aqueles caras que tem dinheiro que não acaba mais. Quando chegar a hora, esse cara não vai ter mais nada. Se você for ver, eu vou contar uma historinha aqui. A moeda no mundo, na base, o câmbio dela é pelo ouro. Ismael criou uma coisa lá que é o câmbio flutuante. Só que quando determinar que agora a moeda é digital, vamos pôr assim, e é só pelo ouro, acabou, mano. O dinheiro de papel já foi, tudo já foi, acabou, não tem mais o que fazer. E vai ter que ser o sistema, vai ser o Mondex. Aí para você ter sua casa boa, seu carro bom, para você ter dinheiro, para você ser milionário, para você ser o que você quiser, você vai ter que ter esse sistema aqui. E vale a pena você trocar esse mundo, esse pouco de tempo ainda que existe, toda essa porcaria que tem aqui, que foi criado pelos caídos, para um mundo que vai ser ainda queimado pelo fogo e perder a salvação? Vai ser bom isso, será? Essa é a pergunta. Por isso que diz assim, há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês entendam. E agora falando mais. Se você for reparar, o que acontece? Nós fomos criados, assim, pelo sistema, todos que nasceram nesse mundo, para ser ganancioso. Para poder ter carro, bom, casa e tudo, sabe? A melhor vida que você puder nessa terra. Foi assim. E colocaram uma competição na nossa cabeça. Certo? Por isso que o mundo é capitalista, por isso que o mundo é essa selva de pedra, por isso que é essa porcaria. Porque foi criado pelos caídos para ser assim. Um competindo com o outro o tempo inteiro. E nós que somos da verdade, a gente não tem esse pensamento. Nós que estamos da verdade, o que a gente tem que pensar? Anunciar a verdade de graça para o seu próximo e passar por esse mundo e fazer o bem. Acabou. E quando chegar a hora, meus irmãos, a gente vai para o lugar preparado. Mas o nosso foco tem que ser esse. O que a gente recebeu de graça nesse momento, a gente tem que estar passando de graça. Orgulho e vaidade não leva a nada, e tudo nesse mundo é vaidade. Então, se oferecerem alguma coisa para você, você já está sabendo disso, meus irmãos. E lembrando que lá os caídos caíram lá um anjo caído que provocou a queda de todos os anjos lá, ele caiu lá do céu por orgulho e vaidade. É isso que vocês têm que lembrar. Então isso a gente tem que riscar, meus irmãos, da nossa cabeça. Temos que ser humilde e praticar o amor. Isso eu estou falando para os irmãos que estão começando agora, para aqueles nossos irmãos que estão querendo conhecer a verdade, para você que é evangélico, que é católico, que é espírita, que é de alguma religião e quer conhecer a verdade, e saiba que as religiões foram criadas para te enganar, te enrolar e levar para o lago de fogo. Quer saber como é fácil isso de descobrir também? Se você tirar todo o dinheiro do mundo, não vai existir nenhuma religião na face da terra, porque todas elas estão em prol de ganhar dinheiro. Para quê? Para dar fama, fortuna, para aqueles que estão ali na frente, que são os líderes religiosos, e não tenha dúvida, por trás de um líder daquele tem um demônio. Vou passar para a nossa irmã aqui agora. Não, é para complementar que você estava falando da moeda digital e tal, o irmão Jimmy Borges aqui falou que tem uma nova moeda digital chamada Drex. E eu tinha visto até uma propaganda sobre isso. E agora vai aparecer mesmo. Pessoal, vai ser tudo virtual, a gente sabe, né? Vai ter que ter ali com chip. Tira o chip do cartão, coloca na tua mão, acabou. Então vai ter que ser virtual, entende? Exatamente qual vai ser a moeda, não tem como a gente saber, mas já sabe mais ou menos qual vai ser o sistema que vai ser usado. Aí é que tá a coisa. E aí, deixa eu só dar um oi ali, ó, pro irmão do Disco Music, é um canal, né? Sim. O irmão Elton e Rubiane, a irmã Ana Cláudia, Muito bom, a meus irmã irmãos, é isso aí. Camagri, a irmã Cíntia, o irmão Rovilson Marcelino, A irmã Suzana da Suíça, É isso aí. o irmão Eldinho, deixa eu ver quem mais apareceu aqui. Esse é irmãos, o irmão do Caminhando com a Verdade também. Bem-vindo a todos. E aí teve um irmão que fez uma pergunta aqui, ó. Sim. O irmão Gomes, que perguntou assim, ó, irmãos, o 666 vai ficar onde? O 666 vai ser tão óbvio? Né? Não, o 666 a gente já sabe não tem o código de barra?
que a gente vê ali, na minha opinião, tudo tem código de barra, meus irmãos. E ali, no chip ali, quando entrar na tua mão, ele já vai ter lá a marcação dele, que eu creio que é alguma coisa parecida. Então vai ser o CPF 1666. Agora como que ele vai estar em código de barra, se vai ser óbvio, se vai ser camuflado ou não, aí já não dá para saber, mano. Mas é mais ou menos isso aí, entendeu? A gente tem que ver que aquele chip que tá lá no cartão vai vir na sua mão. E ele com certeza tem alguma decodificação, alguma coisa ele tem. Entendeu? É mais ou menos isso que eu penso. Sim, o irmão tem que entender que o reconhecimento facial também vai ser justamente para ver quem é que tá com o chip. Né? Sim. Na testa e na mão direita. Na mão direita é aqueles que vão poder comprar e vender. Comprar e vender. Uhum. E o que está na testa, identificação. Por isso tem um monte de câmera. Por isso o reconhecimento facial, né? Para saber quem tá com o chip e quem não tá. Porque a besta vai conseguir identificar. Ela, a tecnologia, ela criou a tecnologia. Então ela vai saber quem vai estar com o chip e quem não vai estar. E na grande tribulação, se a pessoa não tiver o chip, também vai ficar sabendo. Então, por isso que eu falo, agora quem está na verdade não precisa ter medo dessas coisas, meus irmãos. É só segurar a chave com as duas mãos. Aguentar o que está por vir, porque vai ser muito complicado. Ser forte. Segurar mesmo e aguentar mesmo. Porque nós vamos ser provados não é pelo nosso Pai, nem pelo nosso Messias, pelos próprios anjos caídos. Que eles sabem que está chegando a hora deles. E eles não querem, eles já sabem que falta muito pouco para completar os 500 milhões lá do céu. Então eles vão fazer de tudo, eles estão loucos, vão fazer de tudo, eles vão se unir, uma loucura para poder não deixar ninguém entrar no céu. Eles não querem, entendeu? Então por isso que a gente tem que ser forte, meus irmãos. A gente já está sendo avisado muito antes para que a gente fique preparado. E para a gente, sabe, ver sinal no céu, luzinha e um monte de coisa. Isso que, ó, tira esse negócio fora, meus irmãos. Isso é coisa de demônio. Nosso Pai, ninguém nunca, jamais viu o nosso Pai. Tá aqui, ó. Nós temos aqui Atos 17, 24. Porque o Pai que fez o mundo, né? Aí se você for ler lá, 7,48 também, Atos 7,48, você vai ver que nosso Pai não habita templos feitos por mão de homens, nem necessita de nada das suas mãos, e você pode ver que ninguém nunca jamais viu nosso Pai. Então esse negócio de luzinha, de rainho, de estrelinha, tira esse negócio fora, isso é coisa do demônio. Nosso Pai não deu permissão para nenhum anjo aparecer para você, a não ser que ele venha aqui como homem na terra, nasça como homem para anunciar a verdade para você. Se aparecer assim voando, esse daí é anjo caído, entendeu? Já esquece esse negócio aí, que isso aí é anjo caído. Entendeu, meu irmão? Agora vamos lá, pra gente poder já tá fechando a live logo mais, que tem 1h15, só isso. Pensei que tinha mais. Caraca. Vamos passar mais um pouco para irmã, vamos enrolar mais um pouquinho, passar um pouquinho para irmã, depois nós vamos. É assim. Os irmãos não precisam ter medo, né? Que a gente tem a proteção do nosso Pai, do nosso Messias. Então tudo vai ficar bem, só que a gente tem que ficar atento, porque os caídos vão ficar tentando a gente, vindo com propostas tentadoras, né? E a gente tem que ficar de antena, como dizem, né? E assim, né? E quando chegar a hora, né? A gente sair do nosso trabalho, não estou dizendo para sempre trabalhar agora, tá? Quando chegar a hora, tá? Porque até então vai acontecer uma série de coisas ainda, né? Então vocês fiquem tranquilos, que tudo vai ficar bem, né? Nosso Pai vai nos avisar, a gente já está vendo o que está acontecendo aí, né? No mundo. Vou dar meus cumprimentos ali para a irmã Mauricélia também, que ela cumprimentou aí, uma boa noite. E assim, haja naturalmente, irmãos, continue o que vocês estão fazendo, né? Continue trabalhando, continue fazendo o que tem que fazer. E quando chegar a hora, né, a gente vai saber, a gente larga o trabalho, enfim, terminou. E a gente também tem que ter a certeza, né? Ter a certeza não, a gente tem que entender que a nossa guerra, né, não é contra as pessoas, não é contra os irmãos, não é contra a carne, né? O que vai acontecer aí é uma continuação do que começou lá em cima, né? Guerra dos Caídos. E eu não sei se a irmã Márcia quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Não, mas eu vou deixar tu falar um pouquinho. Vou deixar a irmã falar um pouquinho. Vem! Falar o quê? Vem! Mas os irmãos gostam de ouvir. Eu já falei dessa tecnologia que os caídos
estão usando, mas a gente aproveita, né? Deixa e usa a tecnologia para A passar a gente, verdade. a gente tem que usar o sistema contra o sistema, né? Sistema por Então, sistema. assim, a tecnologia da besta aí é para nos controlar, mas vamos usar para passar a verdade, né? Vamos aproveitar isso. Dos receios, já falei também, dos cuidados que os irmãos têm que ter com essas. Fugiu a palavra de novo. As seduções, né? Que os dos caídos caídos, vão... que tem que tomar muito cuidado. Cuidado para vocês que saírem aí na rua, já que eles já estão vigiando a gente direto, né? Agora acho que o Eli tá vindo. Tá vendo? Aí, assim, até outra coisa que eu ia falar pros irmãos, né? Esse Google Maps que tem aí, né? Vocês veem que é uma tecnologia do caramba, né? Que eu falo assim, né? Pega até o ciclano ali que tá tropicando na rua, né? Que esses carros que passam aí, que não é por satélite, isso não é esses carros que passam, né? Que ele passa com uma câmera em cima, que gira, né? Acho que não é 360 graus, não é? Gira, vai batendo foto de tudo, né? E vai jogando ali no sistema e aí a gente tem os dados, né? De rua, de número de casa, de avenida, disso, daquilo, olha. Então, é isso. Vou passar pro irmão Elidio agora. Bom, agora eu queria abrir um pouquinho para perguntas que os irmãos quiserem fazer, né? Mas é que nem eu falo, meus irmãos, o mundo é dos caídos. Vem sendo preparado várias coisas já faz tempo, meus irmãos. E tudo em prol exatamente da marca da besta. Irmão Elidio, eu sei que está chegando a hora. Porque se você for ver, pegar de 1900 e olhar, e pegar hoje, 2023, que a gente sabe que essa data está modificada, né? Nós não estamos nem no ano 2000 ainda. Mas como a B mudou o calendário, se você pegar de 1900 para 2023, que diferença, né? Que diferença. Se você for perceber ali quanta coisa mudou. E por que eles soltaram essa tecnologia na última hora, mundo globalizado, poder centralizado, para quê? Para que pudesse tudo caminhar em prol ao chip, a marca da besta. Tudo foi feito para isso, meus irmãos. Tudo. Então é isso que vocês têm que entender. E aí, voltando um pouquinho atrás, Azazel estava com umas dúvidas aí. Hoje ele não está mais com dúvida. E aí ele percebeu que a tecnologia não vai funcionar na grande tribulação. Por isso tantos cabos e fios estão sendo colocados. Porque a tecnologia vai funcionar o quê? Bem de pertinho, né? Que nem a gente falou. Ele já teve as respostas dele aí. A nossa irmã Vanessa também está aqui agora, acabou de chegar. E tem mais uns irmãos aí, ó, que estão aparecendo aí, vai dando uma olhadinha aí pra gente estar cumprimentando nossos irmãos aí. Ali, da irmã Maricélia que chegou ali também. Nossa irmã Maricélia. Aí até a irmã do canal Caminhando com a Verdade já fala do nome aqui, tentando achar ela. Ok. Então, meus irmãos, também se alguém quiser fazer alguma pergunta com relação a essas coisas assim que estão acontecendo agora, alguma dúvida da verdade, nós vamos estar falando. Até eu quero falar ali para a irmã Seca, que ela estava falando ali, ó, creio que vai ter algo com o CPF. Irmã Seca, pode ter certeza que é o CPF, tá? Vai ser o 666 na frente, mais o número do CPF. Na verdade, é uma suspeita, não é? Provavelmente tipo assim, a besta vai usar. É uma certeza, entendeu? É uma suspeita, pode ser que seja assim. Por isso que estão colocando tanto o CPF, tá bom? E a gente não pode, assim, estar falando, geralmente, assim, a gente tem que estar mostrando o máximo para os irmãos do que pode acontecer, maquiando um pouco, né, meus irmãos? E vamos que vamos. É mais ou menos isso. Então, nosso irmão Robert que está dando boa noite a todos. Boa noite, meu irmão, tamo junto aí. E que nem eu falo para vocês. Agora vamos voltar um pouco. Eu quero ir lá para a Segunda Guerra Mundial. Entre a Segunda e a Primeira Guerra Mundial. Vou falar algumas coisas bem maquiadas, é claro, não tem como falar super aberto, que não dá. Mas se os irmãos quiserem assistir alguns vídeos da Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver algumas coisas que aconteceram. E é bom, entendeu?
Porque lembre-se que eles sempre repetem as mesmas coisas, entendeu? E assim vai. Teve um tempo lá, na Segunda Guerra Mundial, que teve a gripe espanhola. Que, pelo que dá a entender, começou nos Estados Unidos, foi parar na Europa, mas aonde mais se propagou foi na guerra ali entre Espanha e aquelas coisas que estava tendo. É mais ou menos isso. E aí, aí o que acontece? Os soldados tinham tendo problema com aquilo, tudo tal. Aí passou a Primeira Guerra Mundial em rumo à Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Aí, como a Alemanha tinha tomado prejuízo na Primeira Guerra Mundial, aí o que aconteceu? Aí surgiu Hitler, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? E aí ele foi financiado, a gente já sabe por quem também, todas essas coisas assim e tal. E aí, os países começaram ali, teve uns países que não estavam armados na época, estava todo mundo se preparando, todo mundo vendo um novo mundo. Aí surgiu ali a Alemanha, né, subindo aquela coisa toda, e ninguém estava acreditando em guerra. Não, porque não vai ter guerra, não sei o que, tudo tal. E aí, quando ele ganhou, o que acontece? Tava todo mundo lá, assinaram o acordo de paz, aquela coisa, e quando menos esperou, estourou a guerra. Entendeu, meus irmãos? Estourou a guerra. E aquilo que foi prometido, pela potência que fez a guerra, praticamente começou tudo ali. Não, não vai ter guerra, tá tudo beleza, tô lá, tranquilo, ó, entendeu? E quando viu, explodiu a guerra. Então o que acontece, meus irmãos? Em um país só, um único país, que se você for ver, aí já estava ali por trás, né? Estava ali por trás. A gente sabe que, por exemplo, esse país foi financiado pelo Trono da Besta ali, a gente já sabe quem é. Vocês já sabem, estou me maquiando um pouquinho aqui. E o que acontece? Em um país, com a tecnologia que foi lhe dado, com o poder que foi lhe dado, dominou praticamente o mundo inteiro. Precisou de todos os países do mundo para poder parar. E se você for reparar agora e pensar na Rússia, vou falar maquiado, mas parece que Azazel perdeu para ele mesmo. Porque a Rússia é outra parte do Império Romano. Mas pronto, acabou, já está ótimo. Não vamos mais falar sobre isso. Mas aí vocês veem, meus irmãos, que aí existe a falsa paz. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Engraçado, né? Tá falando isso em Mateus 24, né? A tecnologia superabundando, pai contra filho, filho contra pais, o amor de muitos esfriaria, nem amor tem mais hoje em dia, tá uma loucura, entendeu? E quando chegar esses tempos, né, que a gente vê, vou pedir aqui para que você vá lá em Mateus 24, e nós vamos ler Mateus 24, meus irmãos, para vocês verem como é. E o nosso oitavo pedido aí, que foi feito também pelo nosso irmão Robert, que a gente pode ver, né? E então a gente vai estar falando sobre o oitavo pedido também, um pouquinho aqui comentando, da nossa irmã Vanessa aqui falando com a gente aqui. Isso é muito bom. Mateus 24, né? É Mateus 24. Qual é a parte daí? Desde o começo. Desde do terceiro em diante, vai. Terceiro em diante? E estando assentado... Não, do quarto, desculpa, falei errado. Quarto versículo. Tá. E o Messias, né, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo... Peraí. Muitos virão em meu nome. Quem estão aí? Os líderes religiosos aí, tudo. Ai, porque Jesus está aqui. Ai, Jesus está ali. Ai, Jesus está aqui. Porque o milagre é uma coisa natural. Não, Jesus está lá no Vaticano. Não tem nada a ver com isso aqui. E o Messias está lá no céu. E eles estão colocando Jesus no lugar do Messias e estão vindo no nome do nosso Messias, supostamente, que tem um impostor ali, que é Azazel, né? Eu não sei se vocês entenderam, mas eles estão querendo dizer que estão se passando pelo Messias. Mas vai lá. Né? Se passando, né, pelo Messias, né? E enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Que é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome
e pestes e terremotos em vários lugares. Espera aí. Será que isso está acontecendo hoje tudo junto? Porque tem que acontecer tudo junto. Ah, meu irmão, mas terremoto sempre teve. Sempre teve. Peste sempre teve. Sempre teve. Né? Mas assim, tudo junto, a gente está falando. E reino contra reino. Vamos lá, reino contra reino. Se você pegar, o Reino Unido está em guerra. Que é o que acontece? Eles não estão querendo mais pertencer ali ao Reino Unido. A Escócia está querendo sair fora. País de Gales, ali com o norte da Irlanda, estão meio assim brigados, aquelas coisas todas, está tudo meio no papel. Então, para aí vocês verem, reino contra reino, no tempo de hoje, nação contra nação. Aí você pode ver Rússia, Ucrânia. Então, será que precisa falar mais alguma coisa? Vai, continua. Peste, terremoto. Vai. Até já estão falando sobre uma nova cepa aí, vocês sabem do que, né? Sim, não, por favor, socorro. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Princípio das dores, ó. Estamos no princípio das dores. Então vos hão de integrar para serdes atormentados. Serdes atormentados. E matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tem gente, e vocês viram as pessoas odiarem os outros por causa do nome de Jesus Cristo, né? Sim, mas aí tá falando sobre vários assuntos. Não é interesse daí que é complicado para explicar. Vai para outro vídeo isso aí. Mas vamos lá. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trar-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Sim. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ó, pessoal, isso daí não precisa nem comentar alguma coisa isso aí, porque se você for ver, por exemplo, vou pôr a Bíblia. A Bíblia foi aberta aí para o público de 200 a 300 anos para agora, né? Então, quer dizer, você vê que isso daí tá, nunca esteve tanto assim. Está assim pelo mundo inteiro. Então vamos lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sim. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá bom. Vamos parar só um pouquinho aqui. Então você pode reparar que se a gente for 200, 300 anos atrás aí, não era como é hoje. Hoje em dia, o que os demônios estão fazendo? Uma religião e mais religião, religião e mais religião, religião e mais religião, e religião e religião e religião. Por quê? Se você pegar 8 bilhões de pessoas no mundo, para 500 milhões de demônios criando religião, será que cabe todo mundo lá dentro? Bem capaz de caber, meu irmão. Esse é o plano deles. Eles estão formando religião a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, para que as pessoas entrem nessa religião e percam sua salvação. É isso que eles querem. Que são as mulheres. As mulheres são religiões. Se você se contaminar com mulher, você o quê? Está condenado ao lago de fogo. Por isso que existe a grande prostituta, a mãe de todas as abominações da terra, que é quem? A Igreja Católica. Quem são as abominações da terra? As igrejas evangélicas, maçônicas, gospel. Se você se contaminar com essas religiões ou outras religiões, seja qual for, você está condenado ao lago de fogo e enxofre. É bem claro. É bem simples. Então, cuidado com as portas largas, assim como diz o nosso Messias. Quer falar mais alguma coisa? Até mesmo lembrando dessa questão, a minha filha falou hoje, né? Que uma coisa que ela gravou bem é de ficar longe das portas largas. Ela gravou muito bem isso daí. Que ela sabe que é os templos de pedra. A religião ensina que as portas largas é o mundo. Né? Sim. Ao contrário do que realmente é. Mas o mundo não tem porta, então complicou para os caras. Se algum religioso souber onde é a porta do mundo, eu te peço que você vai me mostrar onde que está. Quer que eu continue lendo? Eu nunca vi. Pode continuar. E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ó, tá vendo? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Lê de novo. Não. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, aí o que acontece, meus irmãos? Aí entra a gente. A gente não recebeu de graça? A gente não tem que granjear talentos? Então, se você recebeu de graça, você vai passar de graça para que o nosso irmão tenha a oportunidade de salvar. E segundo o conselho do nosso irmão Robert,
falou, não fica perdendo muito tempo. Você anunciou a verdade para um, o camarada não quer, vai lá no outro, já começa a falar. Aí o outro não quer, começa a ir lá no outro falar. De repente aquele outro primeiro que você falou, ele começou a entender, opa, aí você volta nele, começa a falar. E assim vai, meus irmãos. Entendeu? Porque isso é bom para nós. Isso é mostrar amor. Você não precisa falar, ah, não, mas você tem que, ó, você só pode anunciar assim. Não existe isso. Não tem um modo certo de anunciar. Você tem que fazer o que você achar melhor. Meu irmão, se você gosta de panfletar, você vai panfletar. Gosta de fazer vídeo? Vai fazer vídeo. Você gosta de fazer tal coisa? Vai fazer da forma que você quiser, da forma que você achar melhor. E se quiser fazer tudo junto, então melhor ainda, meu irmão. Porque aquilo que a gente recebeu de graça, a gente tem que estar feliz. Eu estou feliz que eu recebi, isso eu quero. E aí você vai lá e manda e mostra para o nosso outro irmão ali, ó, para o nosso irmão poder se salvar. Essa é a nossa felicidade. E a gente tem que ficar feliz de estar participando com isso, meus irmãos. Imagina, olha que coisa linda, você está tendo a oportunidade de anunciar a verdade do nosso Pai, do nosso Messias, para os nossos irmãos. Olha que coisa linda. Tem coisa melhor? Não tem. O que poderia ser melhor que isso? Não tem. Aí de repente vai lá, um irmão se salva, a gente vai ficar feliz. Nossa, olha que legal, o irmão entendeu. É isso, meus irmãos. Temos que fazer isso. Pode continuar. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não calma, desça. calma. Não, volta, calma, Tá. Vamos devagar. E quem estiver sobre o telhado não desça. Tirar Não, alguma volta coisa tudo sua aí casa. da Volta tudo? abominação. Vamos para Tá bom. abominação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entende. Pronto. Como que se fala? A abominação da desolação é quem? A besta do Apocalipse. A rainha do sul. Azazel. Besta 666. Mais conhecido como Jesus Cristo Azazel. Que lá em Mateus 1:23 diz que o nome do Messias é Emanuel. Era, né? Emanuel. Porque ele tem um novo nome. Ele já subiu ao céu e tem uma pedrinha branca com um novo nome que iremos saber só no dia que subirmos ao céu. E quem subir, é claro. Né? Aí o que acontece? E está escrito isso. Um profeta falando. Lá em Mateus 1:23, um apóstolo fala que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel. Aí tá lá a confirmação, um apóstolo e um profeta. Aí chegaram e colocaram o nome de Jesus. Pois é. Quem Então, que é esse? É a besta 666, que na verdade o nome dela original é em latim, Jesus Christi Filho Dei. Entendeu? A letra J e a U só existe aproximadamente há 500 anos. Aí é outro vídeo, depois a gente faz outro vídeo, mas beleza. Mas para você saber que está falando sobre a besta, que vai se assentar no lugar que se diz santo. Aonde que é que se diz santo? Não seria ali no lugar religioso deles, meus irmãos? onde aparecem as coisas, para não dizer o nome diretamente. Que é mais conhecido como Vaticano. Opa, não podia falar, é verdade. Mas vai, vamos embora. Manda ver. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Até a nossa irmã Vanessa colocou ali, ó, Judéia, né, igual cidades. Cidades, sim. E Cidades. quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Bom, aqui é o seguinte, se você não vai precisar de nada, meu irmão, para ir para o lugar preparado. Não vai precisar de nada. Você não vai precisar de nada, entendeu? É isso que a gente tem que entender. Você, tipo assim, como que vai ser? Ah, meu irmão Lídio, como vai ser? Vamos explicar como é que vai ser. Por exemplo, nosso pai vai avisar a gente um dia antes da besta assentar no trono. Todos seremos curados. Aí, beleza, aí a gente tá saindo das necessidades, aí vem vindo os 144 mil selados buscar a gente e levar a gente para o lugar preparado, ok? Só que a caminho dos lugares preparados, lá que nós vamos, nós iremos nos tornar igual aos anjos. Então, quer dizer, seu corpo vai começar a mudar. Se você tem tatuagem, ela vai sumir. Se você é da verdade, se arrependeu, morreu, nasceu de novo, aquela coisa toda, certo? Aí, se você tem alguma deficiência, não vai ter mais.
Porque você vai ser curado, né? E aí, se você tem fome, frio, sede, você não vai ter mais nada disso, meus irmãos. Você vai ser que nem os anjos. Vai ter o corpo perfeito, glorificado. Seu coração vai começar a sumir, tudo tal. Você não precisa de mais nada. Acabou. Você vai ter a mesma aparência que você tem, certo? Só que, vamos supor, um corpo perfeito. Vamos pôr a base do Messias, 33 anos, vai. 30 anos, 33 anos. E a saúde, assim, à disposição de uma criança de 12 anos. Vamos pôr assim, mais ou menos. Então, mais ou menos isso, meus irmãos. Você não vai precisar de nada. Então, por isso que diz esse texto isso. Que aí, você não precisa. Agora, lógico, se tiver que chamar alguém, chama. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, não vai. É assim, meus irmãos. É simples. Nosso Pai, ainda mais que vai ter os 144 mil selados protegendo a gente, vai ter o nosso Pai e o nosso Messias. Nosso Pai falou que vai dar uma pequena ajuda. Você imagina isso. Quem que vai poder chegar até a gente? Quando chegar ali nas montanhas, quem quiser ir, ali vai estar os gafanhotos. Nosso Pai já deu para os gafanhotos ali. Ele já sabe quem é bom, quem é ruim. Quem é nosso Pai vai entrar, quem não é, não vai entrar e acabou, meu. E aqueles que não conseguirem entrar, que ficarem na grande tribulação, que se arrependerem e ajudarem ali as duas testemunhas ali a anunciar a verdade, tanto no Reino do Norte como do Sul, que tiver ali anunciando a verdade, que se arrependeram, que chegarem junto, e ajudar os nossos irmãos que não conheceram a verdade a vir conhecer, também vão poder entrar no reino do céu, no lugar preparado, Esther. E aí é aonde que diz ali, ó, da onde está vindo esse povo? Ah, eles estão vindo na grande tribulação, lembra que fala ali em Apocalipse? Então é isso, meus irmãos, o nosso Pai é simples. Aí quando morrer as duas testemunhas, acabou. Fecha a porta do céu e ninguém mais entra. Então, meus irmãos, as coisas são simples, sejam humildes, tenham o pensamento de sempre estar anunciando a verdade por amor, de graça, se preocupando com os nossos irmãos que ainda não conhecem a verdade, porque isso nosso irmão mostrou lá que o Messias falou que é pra gente fazer. Por exemplo, se você tem um talento, vai lá e granjeia outro para trazer para o reino do céu, para mostrar que realmente você entendeu o que foi passado para você realmente mostrar que você tem amor ao seu próximo, para você realmente mostrar que aquilo que foi passado, você está feliz com isso. Então é mais ou menos isso. Eu falo muito, mas eu vou passar para as irmãs, que senão não dá também, né? Fala demais. Não continue lendo? Ah, tá valendo, então, né? Então manda ver. Ó, Já tinha esquecido. eu falei no Ai das Grávidas, né? Ah, E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Tá, mas das grávidas, então vamos voltar. Volta lá nas grávidas. Vamos lá nas grávidas. Quer que eu volte Vê nas de grávidas? novo, E ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, por quê? A gente sabe que os anjos caídos vão estar em corpo de homens. Normal. E eles vão precisar comer. Eles vão precisar se alimentar. E conforme o pedido da testemunha, você sabe que nem um animal vai reproduzir mais na grande tribulação. O único ser, não estamos dizendo que a mulher é um animal, pessoal, entenda isso. O único ser permitido a reprodução na grande tribulação vão ser as mulheres. E os anjos caídos, o que eles vão fazer? Vai acabar a comida, cachorro, gato, vai sumir tudo, não vai ter mais nada, vai acabar a comida, vai acabar tudo. E eles vão precisar comer, o que eles vão fazer? Tomar o leite materno, porque todo o demônio sabe que isso é muito importante para quem está em corpo humano natural, né, assim tal. E também eles vão comer o que as crianças como sempre comeram. Que horror, né? Nossa. Porque você vê lá, Moisés, diabo, Satanás, Moloque, que eles ofereciam seus filhos no fogo ali, eles faziam o quê? Comiam a carne das crianças. Você acha que agora vai mudar isso? Sempre foi assim, meus irmãos. Até hoje. Hoje acontece isso. Até de pessoas naturais, aí você vê canibalismo. Eu vi uma reportagem esses dias no Facebook que o cara pegou a criança da mulher, matou a criança e comeu a carne dela. E aí? Se uma pessoa normal faz isso, imagina um demônio, né? Ah, mas o pai não vai permitir. Ouve só, o mundo é do diabo. Se você der seu filho pro diabo, o diabo vai pegar para ele, é dele. Ah, mas não sei o que, tudo tal. O diabo é meu. O nosso pai vai falar o que para ele? O mundo é dele, vocês têm que entender. Tem algumas pessoas, não os irmãos da verdade, mas eu não estou falando dos irmãos da verdade.
Estou falando de alguns irmãos que talvez ainda não conhecem a verdade, ou dos religiosos que estão conhecendo a verdade agora. Tem que entender que o mundo é do diabo e ele faz o que ele quiser. Vai, pode continuar. Tá. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande... Ana, peraí, parou. No inverno e nem no sábado. Vamos lá pro inverno. O inverno tá falando de frio mesmo. Aqui no Brasil não faz frio, que bom. Mas em outros lugares, por exemplo, na Rússia, 40 graus abaixo de zero. Você é doido, né? Imagina o cara fugindo. 40 graus abaixo de zero. Vai ser complicado. Mas beleza. E no sábado, é porque a gente sabe que o nosso Messias vai vir buscar a gente no sábado. Mas aí, com o 8º pedido, nós vamos ter um tempo para sair. Nosso Pai vai estar nos protegendo. Mas a besta vai tentar sentar no trono no último momento do último segundo para detonar com todo mundo. Mas a gente sabe que os 144 mil selados estão para isso. Para realmente, para que a gente possa sair e que eles vão vir buscar a gente, aquela coisa toda. Então, quem é da verdade não precisa se preocupar com isso, tá bom, meus irmãos? Continua aí. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Tá vendo? Então quer dizer, tá dizendo que grande aflição, que nunca houve e nunca há de ter. Porque vai ser a última vez. Quer dizer, o que os anjos caídos gostam? De guerra, sangue, destruição. Aí explode um cara ali e fica dando risada. Aí vai, corta o pescoço do outro, eles riem. E mutila a pessoa e bota fogo. Quer dizer, porque eles nunca sentiram dor. Então eles acham legal isso aí. Fica o dragão de um lado, a besta do outro, o falso profeta do outro, fazendo as guerrinhas deles. Os outros morrem, explode, morre de mortes horríveis, eles ficam dando risada. É isso. Agora eles vão fazer uma guerra mesmo. Imagina 8 bilhões de pessoas lutando aí. Mais ou menos. Imagina que loucura. E eles dizem que vão regar as plantas da terra com sangue humano. A besta falou que vai fazer isso. Então é complicado, né? Imagina como vai ser essa loucura. Vai, continua aí, mano. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, e aí foi feito o pedido. Os nossos irmãos já pediram aí para a tecnologia não funcionar, para o sol aquecer e acabar com a tecnologia, né? Não funcionar, só vai funcionar com cabos e fios. E é por isso que está sendo feito todo esse trabalho, que a gente voltou de novo ali na besta, porque ela mesma pessoalmente está preparando isso. E o que? E o urânio das bombas nucleares não vão funcionar, senão não ia sobrar ninguém. Ninguém ia sobrar, entendeu? E eles já fizeram testes com bomba nuclear, já viu que não funciona, né? O canal dele lá. Porque há um tempo atrás, eles tinham marcado de explodir o mundo inteiro, acabar com tudo. E se não fosse o pedido dos nossos irmãos, a gente já tinha ido todo mundo pro saco, não sobrava mais ninguém, entendeu? E o Messias, quando voltasse aqui, só ia buscar cadáver, porque ia morrer todo mundo. Mas aí foi feito o pedido e mudou, eles não puderam mudar o Apocalipse e tudo mais. Agora vai, continua. Então, se alguém vos disser eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Uhum, sim. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. Sim. Então vocês veem, eles vão usar o prodígio da mentira aí, né, meus irmãos? Inventar historinha, tem um bobinho, um monte de coisa aí para enganar as pessoas. Se possível, até os eleitos seriam enganados. Mas é por isso que a gente foi avisado antes, né, de tudo. E a pessoa vai ser enganada se ela quiser, porque a salvação está aí, a verdade está aí. Basta cada um. É você que é responsável pela sua própria salvação. Ninguém pode se responsabilizar por isso. E o que eu digo para os irmãos é: fiquem firme, forte, em frente, sempre avante, na verdade, até o fim. Falta muito pouco tempo, meus irmãos. Aí fala assim: ah, meu irmão Elídio, e se o mundo for até 2033? Ninguém quer que vá, mas se for, continuar do mesmo jeito. Ah, se o mundo for até 2030? Se for, nós vamos continuar do mesmo jeito. Ah, e se for até o ano que vem? A mesma coisa, meus irmãos. Porque isso é independente de qual o tempo vai ser.
O que importa é que a gente tem que fazer a nossa parte, porque tem os nossos irmãos que ainda não conhecem a verdade e eles precisam conhecer. É isso, meus irmãos. E quando chegar a hora certa, nós vamos sair na hora certa, mas dá para ver que falta muito pouco tempo, porque está tudo aí. O que aconteceu um tempo atrás, lá em 2020, é um grande sinal. O que está acontecendo agora aí, com essa mudança aí, com esses cabos e todas essas coisas, inteligência artificial e tudo tal, é um outro grande sinal. E só sei que está muito perto. Até outra coisa que fala aí dos sinais também, né? Lembramos também do projeto Bluebeam, Sim. né? Que vai ser usado Fala um pouquinho sobre isso aí. naqueles dias para enganar as pessoas, né? Ai. E também da HAARP, né? Onde eles usam para mudar o tempo, né? A gente vê aí grandes mudanças climáticas, né? Igual tá tendo frio onde não tinha frio, tá nevando, tá uma loucura, né? Pelo menos na região sul tá tendo queda de granizo em lugares que, nossa, ontem mesmo eu tava vendo uma foto de uma bola de gelo do tamanho de um ovo, né? Coisa que é incomum acontecer lá. E então a gente tem que ficar atentos a isso também, porque o projeto Bluebeam e a HAARP também é tecnologia da besta, né? Sim. E Não. Quer falar alguma coisa? Não. Então vou passar aqui. Então, pessoal, agora já estamos próximos aí do término do nosso Hangout, da live, né? Tô falando Hangout ainda, que está próximo de acabar. E eu queria dizer, meus irmãos que estão começando agora, se tem algum irmão aí que é religioso, que está vendo agora essa live aqui, quiser fazer alguma pergunta, quiser algum esclarecimento, eu quero fazer uma próxima live detalhadamente de quem é realmente a besta, quem é o dragão, diabo, Satanás e quem é o falso profeta Elias. Vou estar falando sobre isso, historinhas também, as fábulas judaicas, e em breve iremos fazer um hangout voltado a isso. Mas hoje eu senti a vontade de falar sobre esses assuntos que estão aí, muita gente em dúvida, alguns irmãos querendo conhecer o que está acontecendo, nós também, claro, né? E para a gente se preparar e continuar, meus irmãos, firme e forte anunciando a verdade até o fim, porque eu quero chegar naquele dia e eu quero ver meus irmãos lá, junto com a gente, todo mundo abraçando o Messias, o nosso Pai, todos nós felizes ali. Vai ser né? muito bom. E Muito a gente bom. quer estar todo mundo lá, mas para isso temos que ser firme e chegar lá, meus irmãos. E nós vamos chegar com Temos que vocês. aguentar firme. Vamos que vamos, firme, porque só depende da gente, tá bom, meus irmãos? Porque a verdade já foi passada para nós. Se tiver alguma pergunta, você fala aí. Por enquanto, nenhuma pergunta. E, de certa forma, é bom, porque é sinal de que os irmãos estão entendendo bem aí, ó. Estão bem firmes. E aí eu quero dar um oi aqui também pro irmãos do canal Repartindo o Pão da Vida, né? A irmã Adelaide, né? A irmã Alberta, né? A irmã Brenda. Legal, irmã Brenda, Boa irmã noite Roberta, aí. os irmãos aí, tudo muito bom, muito bom. Irmão, a irmã do canal Amor do Messias. né? Nossa irmã, isso Também tá muito aí. bom, muito bom. O irmão do canal Pai o Messias. Isso é bom, meus irmãos. É isso aí. Vamos se chegando, vamos dividindo, né? E vamos que vamos. A verdade aí para as pessoas que precisam, né? O irmão Danilo também. E vamos ficar firmes aí juntos, né? E deu uma quedinha, já voltou. É isso aí. E os irmãos que já estão na caminhada, né? Eu sei que estão firmes aí, passando a verdade, né? E os irmãos que estão tentando aí que, tem muitos irmãos que reclamam de rejeição na família, né? Isso tem, como posso dizer, tem acontecido com muitos irmãos. Não vou dizer que com nós aqui também não acontece, né? Com a família do irmão Lídio, com a família da minha mãe, né? Que é a minha família também. Então tem essa rejeição, na verdade. A gente é taxado de louco, de doido varrido, de endemoniados e tudo mais. Só que não se deixe se abater com isso e continue passando a verdade. Eu sei que às vezes é doído ouvir de uma pessoa que a gente ama, que a gente é
louco, a gente tá endemoniado, que não é... Ai, não é meu filho, não é minha filha que tá falando isso. Eu vou falar uma situação aqui, ó, da minha mãe. A minha mãe, por causa da verdade, foi expulsa da casa do pai dela, né? Então, é complicado, irmãos. A gente vai passar por muitas situações aí, mas a gente não pode desistir de passar a verdade. A verdade tem que chegar a mais pessoas, tem que ir além. E mesmo que aconteça essas coisas que entristeçam a gente tem que continuar firme passando a verdade. A minha mãe vai falar até para vocês como ocorreu, né? Vai lá, pode falar. Teve um tempo aí que eu tava tentando passar a verdade lá pro meu pai, pra minha madrasta, mas já fui cortada no começo, então deixa quieto. Conselho do meu genro também, digo não, deixa quieto. Fui várias vezes já visitar meu pai na chácara, tudo, né? E foi mês passado, quando eu fui lá, que nós já tava com ideia de vir de muda para cá, para São Paulo. Aí ele começou a puxar o assunto. Aí eu não deixei barato. Aí eu comecei a falar para ele quem é Moisés, quem é Jesus. Aí ele começou a dizer que você não adora a Deus. Eu digo, mas esse Deus desse mundo aqui, mas não adoro e não sigo mesmo. Eu sigo o Pai e o Messias. Aí comecei a dizer que Jesus é a besta do Apocalipse, né? Que Moisés é o diabo, né? Que ele estava com as leis do Pai na mão, ele não mostrou para o povo, ele escondeu, ele matou, ele roubou, ele destruiu. O pai diz, ó, dentro da minha casa eu não te quero mais. E nem quando eu morrer eu não quero que você venha no meu velório. Eu digo, tá bom, pai, é seu direito, né? Entrei lá na cozinha, peguei minha bolsa, peguei meus netos. Aí eu fui dar um beijo na testa dele, daí ele virou. Aí eu cheguei e disse, pai, a gente não vai se ver mais. Dei um beijo na testa dele e vim. Irmãos, eu fiz até uma pergunta no chat para ver como é que tá os irmãos, assim, se tá tranquilo, né? Eu fiquei triste por 5 minutos, tá? 5 minutos, porque o pai conforta. Ele me deu um conforto tão grande no meu peito, que, bom, eu passei a verdade com meu pai. Você fez uma escolha, né? E eu escolhi o pai, eu escolhi o Messias. Eu larguei a minha família, tá toda lá em Santa Catarina. Tô aqui, né? Então, se a gente tenta passar a verdade e não é aceito, o teu papel tu fez, né? Você repartiu. O livre-arbítrio tá aí, né? Quem quiser seguir o pai e o Messias, eu segui. E eu tô tranquila. Por mais que eu tenha saudade do meu pai, saudade da minha irmã, meus irmãos, meus sobrinhos. Tenho, né? Mas vão fazer o quê? Eles não querem aceitar. Eles querem continuar presos na religião, adorando a besta. Então vou fazer o quê? Eu tô tranquila comigo. Beleza? É isso, irmãos. Então, eu deixei até a minha mãe falar o que houve, para vocês não desistirem, porque não vai ser fácil, né? O Messias mesmo falou que no mundo a gente teria aflições, e até mesmo entre nossos familiares. Então, não vai ser fácil passar a verdade, mas é um momento ali que você faz uma escolha, ou é a verdade ou é a família, né? E a nossa família verdadeira é os nossos irmãos, é a família espiritual. Entendeu? Então a gente não pode desistir de falar a verdade. Eu até, quando eu tava começando, né, a entrar na verdade, eu falei pro Elídio que eu fui passar a verdade por uma religiosa. Nossa, ela, sabe o que é? Ela me fuzilou com os olhos, faltou sair faísca. Eu acho que, ó, a minha sorte é que tinha uma mesa ali que separava eu e ela, senão ela avançava no meu pescoço. De tão irada que ela ficou, né? Mas nem por isso eu deixei. Naquela época eu tinha um certo receio, mas já sabia o que era certo. Já sabia o que era verdadeiro. Já estava convicta disso.
entendeu? Mas eu tinha um certo receio de passar, de como passar. Eu até tinha um outro Face que eu já cheguei chegando, nossa, eu arrumei encrenca com um monte de gente, né? Mas a gente vai aprendendo, né? E hoje eu vou falando do meu jeitinho, conforme dá, mas se a pessoa, igual já aconteceu, a pessoa não aceitou, beleza, passei, mas não fico insistindo. Agora, se a pessoa deu, digamos que brecha para me falar, tipo, se interessou, eu vou compartilhando, vou passando, né? Conforme ela vai dando espaço, né? Porque a verdade não é a força, né? Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho. Pode. Sim, o conselho que eu dou é o seguinte, meus irmãos. A gente não pode ficar perdendo muito tempo. Por exemplo, você começou a falar a verdade, a pessoa se interessou, você vai passar para ela a verdade. Aí, ao meio tempo, a pessoa tá lá, aí ela deu uma pausa. Aí você não tem que ficar perdendo muito tempo com ela. Você já vai para outra, aí você vai para outra, de repente você volta para aquela que você falou anteriormente, que ela se interessou e tal. E outra coisa também, meus irmãos, a gente tem que ver que tem que ganhar a confiança da pessoa primeiro. Hoje em dia, vou falar aqui do Brasil, vai. O povo latino, ele gosta de, assim, como posso dizer, meus irmãos? Ele gosta de interagir. Eles não gostam de máquina aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos é máquina, na Europa é máquina, tudo tal. Os serviços são feitos assim, não tem muitas pessoas que fazem o atendimento ao público, vamos colocar. Aqui, os latinos não, já gostam de chegar e conversar com as pessoas, interagir e tudo tal. Então, o que acontece? Primeira coisa, você tem que pegar a confiança da pessoa. Como você faz? Você faz uma amizade com ela, começa a conversar, tudo tal, bonitinho. E aí, quando ela te der um espaço, aí você começa a falar da verdade. Só que se aquela pessoa abriu espaço depois que ela conheceu você e fechou a porta, não perde muito tempo, já vai para outro. Aí a pessoa de repente está assimilando, pensando, é verdade, né? Aí ela fica em dúvida, vem te perguntar, e você vai continuar falando a verdade para ela. Porque assim você não vai perder muito tempo e vai conseguir estar anunciando a verdade para as pessoas que realmente querem a verdade, meus irmãos. Porque, que nem eu falei, o nosso trabalho está passando de graça aquilo que foi dado de graça. É mais ou menos isso. E é isso aí, é não desistir, continuar passando a verdade. E com a família, é bom evitar, meus irmãos. Às vezes é mais fácil você falar com uma pessoa que tem um conhecimento lá do seu tio ou de alguém da sua família, você fala para a pessoa, aí a pessoa entende a verdade e vai falar para eles. Do que você às vezes chegar diretamente, às vezes não é tão bom. Eu até entendo o porquê dos irmãos, porque assim, os irmãos sabem o que vai acontecer, né? O que tá para acontecer e o que vai acontecer com quem ficar na tribulação. Aí os irmãos estão com receio, não querem que os familiares fiquem. Naturalmente, não quer. Eu não quero que o meu avô fique, né? Que a madrasta da minha mãe fique, minha tia, né? Primos, primas, eu não quero, né? Mas é escolha, livre-arbítrio, a gente está falando a verdade. Não estou aceitando, o que a gente pode fazer? A verdade não é a força. Então a gente fez a nossa parte, como estou falando, os irmãos Ana Cláudia, né? A irmã Linda ali do canal Última Hora, estou falando, a gente fez a nossa parte. E a gente tem a consciência limpa disso. E vamos passar para quem ainda não chegou. A verdade não chegou para algumas pessoas, então vamos continuar passando, vamos continuar compartilhando, fazendo vídeo, panfletando, anunciando a verdade na rua. E vamos que vamos. Como diz o irmão Ilídio, firmes e fortes, sempre avante, na verdade até o fim, né? Isso aí. Quanto a família tem que sempre estar conversando com o pai, né? Pedindo, né, para eles terem a chance, né, de conhecer a verdade, de cair aquele véu, né? Como eu faço à noite, não é toda noite, mas quando eu converso, eu não oro, eu converso com o pai. Eu peço, pai, dá oportunidade, né? Para o meu pai, para minha família, para eles conhecer, ter o conhecimento da verdade. Esse é o meu pedido. E temos o 8º pedido, né? Que essas testemunhas fizeram. Para ajudar as pessoas que a gente ama. Meus irmãos, que nem a gente tem o 8º pedido. Que o nosso irmão fez aí, né? Nosso irmão Robert. Mas a gente vai falar sobre esses outros assuntos também, sobre o 8º pedido. Vamos fazer uma live
na próxima vez mais voltada para realmente desmascarar o sistema religioso e denunciar os 3 espíritos de Ram, né? Que a gente vai fazer essa live aí e mostrar algumas coisas que os anjos caídos fizeram lá no passado, estão fazendo de novo e as pessoas não percebem. A gente vai estar fazendo esse tipo de live, né? E que nem eu digo para vocês, né, meus irmãos? Agora tá dando já 2 horas aí de live. Nós vamos estar encerrando a live para não ficar muito grande, senão fica. Tem pessoas que vão querer entender sobre a verdade. E você sabe que quando você vem para a verdade, fica difícil, né? Às vezes muita informação deixa o cara meio confuso, meio assim. Então a gente está tentando ir gradativamente passando aí a verdade para os irmãos e tentando mostrar um pouquinho do que foi feito o trabalho do nosso irmão durante 7 anos, mostrando pedacinho por pedacinho da verdade para que a gente pudesse entender. E mais uma vez eu aconselho a todos os irmãos a assistirem os vídeos, os hangouts do nosso irmão Robert, que fez esse trabalho mostrando as escrituras, mostrando as contradições aí durante esse tempo aí. E as últimas lives que foram feitas também ali no canal Verdade Vos Libertará, com nosso irmão Rafaela, nossa irmã Vanessa, que está participando lá também, e outros irmãos que participaram aí com a gente aí também, nosso irmão Robert e tudo mais. Até tem um vídeo, né, do nosso irmão Robert que fala do 4º pedido. Sim. Né? Que ele deixou para que a gente pudesse fazer, né? Para os nossos irmãos. A irmã Vanessa lembrou bem ali, né? E o 8º pedido, que foi o nosso irmão que fez, né? Então, o 4º pedido, rapidinho, que você me lembrou, Pode falar. é o seguinte: para você poder estar pedindo para a pessoa da sua família, ou pessoa que você quer, ou as pessoas que você quer, que se salve, que nosso Pai vai dar uma pequena ajuda, entendeu? E o 8º pedido, o nosso irmão fez aí, que a gente pode perceber que as pessoas aí vão ter uma oportunidade de se salvar lá na grande tribulação, ajudando as 2 testemunhas a anunciar a verdade, né? Vai ter isso aí também. Só que eu quero fazer uma live mais detalhada sobre o 8º pedido, sobre o 4º pedido, falar sobre os pedidos. Não tive tempo ainda, meus irmãos, de estar resolvendo, aliás, fazendo uma live sobre esse assunto direto, até porque nós estamos reformando aqui, né? E então aí fica a correria, meus irmãos. Mas aí nós vamos falar sobre esses assuntos aí, e muito bem lembrado aí pela nossa irmã Vanessa. E agora eu vou estar me despedindo, meus irmãos. Eu vou passar aqui para minha sogra, para a sogrinha aqui estar se despedindo, depois a gatinha, e aí depois eu no final aqui para a gente poder encerrar a live e agradecer já desde já pela participação, pelos comentários dos irmãos, os irmãos que puderem compartilhar esse vídeo para que a gente possa alcançar mais irmãos que queiram conhecer a verdade, né? Os irmãos que puderem ajudar aí comentando sobre o que a gente falou através